A Mariana caiu e depois ela vai voltar. Deixa eu até avisar lá. Problemas no meeting. Estou lá no... avisando a Mariana que ela, na hora da entrada aqui, ela foi removida. Tá. Então vamos lá de novo. Continuar a nossa aula dos escoamentos em canais. Vamos começar. Vou falar agora do remanso, que era aquela parte, né, que ficou ali para mostrar para vocês e não ficou bem explicadinho, tá? Então vamos continuar explicando o que é o remanso, tá? Tentei ali no vídeo mostrar para vocês. E depois que a gente tiver tudo certinho, né? Todas as explicações dadas, a gente vai começar a falar dos perfis, tá? Dos perfis de escoamento, que aí vão entrar com aqueles códigos que eu falei para vocês. Muito bem. Remanso, a gente pode dizer, conceitualmente, como um movimento uniforme em um curso d'água caracteriza-se por uma seção de escoamento e declividade constante. Quando essas condições deixam de ser satisfeitas, ou com uma barragem, ou numa queda d'água, causa sobreelevação, tá? E influenciando o nível de água numa distância amontante. É isso que ele chama de remanso, tá? Ou seja, o que o remanso é nada mais do que uma sobreelevação amontante, tá? Então, numa queda d'água ou de uma barragem, né? Algum elemento que represe a água, né? Ou que crie uma barreira para o escoamento, você gera, tá? O remanso. Então aqui, turma, só para vocês entenderem, igual tá lá, eu tentei fazer no desenho, esse daqui é o nosso Y normal, tá? Ou, em alguns casos, chamados de Y0, tá? É essa linha que continua tracejada aqui, tá? Essa daqui é o Y, ou seja, essa altura aqui a gente trata pelo nome de Y, tá? É a altura no momento. Então, essa sobreelevação aqui é o que a gente chama de remanso, tá? E ela tem uma distância, ela tem uma distância, certo? Tá? Um comprimento L do seu tamanho. Isso é importante saber, porque quando vocês projetam uma barragem ou um anteparo, alguma coisa que vá criar um impedimento para o fluxo normal da nossa água no canal, você vai gerar essa sobreelevação. E você precisa saber o quanto que vai elevar, por que isso para vocês é importante. Primeiro, saber aonde vai começar as inundações. Tá? Segundo, vocês sabendo onde vai começar as inundações, depois vocês vêm fazendo várias, né, alturas ao longo, né, do trecho, ou várias seções até chegar na barragem, para vocês saberem quais são as elevações até a barragem no seu limite máximo. E para que eu preciso de tudo isso? Para depois eu jogar num sistema de geoprocessamento e saber qual é a região da minha bacia que vai ficar inundada.
tá? É para isso que a gente utiliza esse processo aqui para verificar o remanso, tá? Como é que a gente determina o comprimento dele? Existe o método discreto simplificado, tá? Que deriva das considerações de balanceamento energético entre as seções 1 e 2, ou vizinhas, separadas entre si por uma distância suficientemente pequena para que o perfil da superfície entre ambas possa ser admitido como sendo uma linha reta, tá? A gente não levar em consideração como uma curva, mas sim uma reta. A relação entre as energias das duas seções pode ser escrita dessa forma aqui, ou seja, eu tenho a superfície da linha d'água como se fosse uma linha reta, tá? Ou seja, uma sobreelevação. Eu tenho aqui as equações e tenho uma perda na minha linha de energia. E é isso que eu vou correr atrás para definir o comprimento. Então, quando aplicado a equação, tá? As equações de energias no nosso canal e resolvendo a equação, eu acabo tendo isso daqui como o ΔL, ou o diferencial de comprimento, ou seja, o comprimento do meu remanso, que é H2 mais V2 ao quadrado sobre 2G menos H1 mais V1 ao quadrado sobre 2G sobre declividade menos perda de carga. Então vamos voltar lá para saber quem é o H2, quem é H1, tá? Então a gente tem H1 e H2. Lembrando que quando a gente for olhar um remanso, ó, a superfície está subindo. Aonde vai estar minha barragem? Tá? Vamos desenhar aqui uma barragem. Tá? É como se isso aqui fosse a barragem. O que a gente está representando nesse espaço aqui do desenho, tá? Entre o ponto 1 e o ponto 2, seria um remanso, ou seja, ele está levando em consideração que o remanso é reto, não é uma curva, e daqui para trás é o meu Y normal, tá? Meu Y0, ok? Então, eu preciso saber qual é o comprimento, né? Onde eu começo a ter a minha sobreelevação. Então, aqui eu tenho a perda de carga, tá? É unitária, não é a perda de carga total, mas a perda de carga unitária. Eu tenho uma velocidade no meu canal, no meu ponto 1, e tenho uma altura da linha d'água aqui, tá? Tenho uma velocidade no meu ponto 2, que é medida aqui perto do seu ponto, ou na cabeça da crista ali da sua barragem, um pouquinho, imediatamente antes da barragem, né, que ele vai medir, e uma altura H2 da sua linha d'água aqui, tá? Então é isso aqui que vai me dar o ΔL, ou o comprimento que eu tanto quero do meu remanso. E essa daqui é a declividade do meu canal. Certo? Então, esse aqui é o método direto simplificado, onde eu consigo determinar o comprimento do meu remanso. Pelo método direto simplificado. Tá? Para determinar a perda de carga, aqui a perda de carga, né, unitária lá do nosso corpo hídrico, nada mais é do que a perda de carga vai ser o coeficiente, esse N aqui, o nosso coeficiente de Manning, tá? Vezes uma vazão, porque eu vou estar trabalhando com uma altura média de remanso, tá? Ou seja, já é uma altura média entre H1 e H2, ou seja, a altura média do meu remanso. Eu tenho o ponto final e o ponto inicial. Simplesmente eu concluo aqui qual é o tamanho médio, ou seja, eu pego... E esse H1 nada mais é que a minha altura normal, tá? É fácil de saber esse H1 porque é a minha altura normal. Porque é aqui que começa o ponto de inflexão.
Então, somos 2, dividido por 2, tem a média. Tá? E eu tenho aqui, na verdade, a perda de carga, levando em consideração isso, que a perda de carga é o coeficiente MN vezes a vazão sobre a área da minha seção em metros, vezes o raio hidráulico elevado a 2/3 em metros, tudo isso elevado ao quadrado. Tá? Então, essa é a nossa perda de carga. A declividade é a declividade do canal, isso não tem nenhum problema. E quais são os tipos de remanso? O mais conhecido, que é aquele que a gente viu no vídeo e o que eu estou começando a explicar aqui para vocês, é o remanso de elevação. O que é isso? Remanso de elevação é uma curva que ocorre num canal de fraca declividade, quando pela construção de uma barragem, por exemplo, a água deve elevar acima da profundidade normal. É o que mais acontece, o remanso mais normal, tá? Que é esse remanso de elevação quando a gente tem uma barragem. De novo, ó, a altura crítica ocorre quando a gente está com vazão crítica. Altura normal, e aí vocês vão ver vários autores chamando de Y ou de H, tá? Mas isso é independente. H0, que é a altura normal, que aqui seria o nosso ponto 1 e aqui seria o nosso ponto 2, tá? Se a gente levasse, seria exatamente essa altura H, né, no nosso ponto 2. Então, ele é um perfil de elevação quando a declividade é menor que a declividade crítica, a declividade do meu canal, e as alturas do meu remanso seguem essa crescente. A altura crítica menor que a altura normal, que é menor que a altura medida no momento, tá? Existe o remanso de abaixamento, e esse remanso de abaixamento é o remanso que aparece quando a gente tem uma queda d'água, tá? Por mais que a gente ache que ele não há uma sobreelevação, ele tem, na verdade, uma queda, tá? A sino está aqui em direção à queda d'água, tá? Em que as alturas mudam um pouco, ou seja, a altura normal é maior que a altura medida, que é maior que a altura crítica, que é bem aqui na minha queda d'água. E o remanso de abaixamento, a declividade no fundo do meu canal continua sendo menor que a declividade do perfil, tá? A declividade crítica. Então, o remanso de abaixamento ocorre em um canal de fraca declividade, quando a superfície de água sofre um abaixamento, normalmente ocorre com queda de extremidade, tá? Por um degrau no leito ou pela mudança da declividade para outra mais acentuada. Isso pode ocorrer se eu tiver uma mudança acentuada, ou seja, eu tenho um canal que está aqui, de repente ele tem uma mudança bem acentuada para continuar, ou seja, eu vou ter aqui um Y normal, eu vou ter um abaixamento, e depois eu posso até, ou seja, esse abaixamento, ou seja, houve aqui, né, se a gente pegasse aqui e continuasse no Y normal, essa seria a altura normal do no meu corpo hídrico, e na verdade houve aqui um abaixamento dele por causa de uma declividade acentuada, tá? Então esse é o nosso remanso de abaixamento. E uma terceira forma de remanso, tá? Ocorre um canal de fraca declividade, quando a água é admitida por uma profundidade inferior ao valor crítico, tá? Como comporta de fundo. Então aqui eu tenho uma comporta de fundo, em que a água sai por baixo, eu tenho um remanso aqui, tá? Esse remanso é esse pedaço daqui até o início do ressalto, tá? E depois eu tenho aqui o ressalto e volto a ter o meu escoamento. O que acontece aqui é que eu tenho aqui a altura medida, aqui na verdade aqui eu não consegui, o desenho aqui não está certo, a altura medida aqui no meu remanso é só esse pedacinho, tá? Só esse pedacinho aqui, tá? Esse que é o nosso H aqui do remanso, não é essa linha, tá? Aqui a gente tem a altura crítica, ou seja, essa minha altura medida é menor que a altura crítica, que é menor que a altura
altura normal, tá? Que deveria ser nessa linha aqui, ok? Isso aqui a gente quase não enxerga, tá? Lá no vídeo, vocês... E quando a gente tiver a chance de sentar à frente do canal e a gente fizer esse experimento, vocês vão ver que há ele é tão fino e tão pequeno que a olho nu quase não se vê, tá? A gente vai conseguir com o vernier medir lá bonitinho no canal, mas é quase impossível a olho nu a gente ver esse tipo de remanso aqui, tá? Que é uma terceira forma de remanso, que é canais também de fraca declividade. Ok? Então, o remanso tem algumas observações. Em regimes rápidos, a gente calcula o remanso de montante para jusante. Tá? O que são regimes rápidos? Vamos voltar. Ó, isso aqui é um regime rápido. Então, o que eu vou chamar de 1? Esse vai ser 1. Lembra para calcular o comprimento do meu ressalto? Então, o comprimento do meu ressalto, vou chamar este de 1 e este, né, a altura normal aqui, onde começa o meu remanso, vou chamar de 2. Quando eu olho para esse tipo daqui, que é um tipo de remanso mais calmo, este é o meu 1, este é o meu 2, tá? Então, por isso que ele fala lá na observação que determinar ou calcular remansos em regimes rápidos de montante para jusante. Não pode calcular ao contrário, tá? Em regimes lentos, pode até fazer, mas eu prefiro deixar no inverso, porque aí fica mais fácil vocês gravarem, tá? E, normalmente, a gente conhece a vazão, conhece o coeficiente de Manning, né, o coeficiente de Manning do canal, conhece a declividade, e eu tenho que determinar aí qual a altura normal e a altura crítica do meu remanso, né, ou do meu escoamento. Ok? E aqui a gente vem para uma parte, ó, essa parte é um pouco chatinha, vamos por assim dizer, tá? Que são as classificações dos perfis das curvas de remanso. Ah, professor, mas isso quando cai em prova é difícil tomar. Somos engenheiros, a gente vive lendo manuais, vive pegando a BNT. Então, essas classificações de perfil, eu depois, quando eu pedir para vocês classificarem, desenharem os perfis e calcularem, é claro que vai ter as tabelas de classificação de perfis de remanso. E aí cabe a vocês fazerem os cálculos para chegarem e me dizer quais são os tipos de curva apenas. Tá? Não é nenhum bicho de sete cabeças. É chatinho, porque eu disse, é um pouco complicado, tá? Mas fora isso, normal. Já que a gente tem um comecinho de aula, vamos para a primeira palavra aqui para vocês. Podem escrever aí no chat mesmo, tá? A gente vai falar aqui sobre curvas, tá? A palavra é essa daqui, tá? Aquilo para nossa... Tá? A palavra que eu quero que vocês escrevam ou saibam, para eu saber se vocês estão assistindo ou não minhas aulas, é curvas, tá? Se quiserem escrever agora no chat à vontade, tá? É só para vocês ficarem sabendo, para eu depois dar a presença para vocês, tá? Vou começar a fazer isso mais vezes, porque eu tô vendo muita gente não fazendo isso, tá? Ou não escrevendo, tá? Não participando, e aí acabo ficando sem saber quem está ou não assistindo as minhas aulas, tá? Matheus Garcia, coloca lá no chat a palavra curvas, tá? Para eu saber que você entrou na sala de aula agora, tá? Para eu poder depois lançar as presenças para vocês. Ok? Matheus Garcia e Mariana Campos, a palavra para vocês colocarem lá no chat, para eu dar a presença, é curva ou curvas. Tá ok? Não esqueçam disso, senão não vou lançar depois. Vamos lá. Então, vamos classificar aqui, sem problema, Mariana.
Mas por isso que eu sempre pergunto uma ou duas vezes antes as pessoas que estão entrando, eu sei quem são, para a gente fazer isso. A cidade inteira está com problema de internet, tá? Eu também estou tendo problemas de internet. Vamos lá. A classificação dos perfis de curva de remanso. Para uma dada vazão, as curvas de remanso são classificadas em função da declividade de fundo. Então a gente tem as curvas do tipo M, S, C, N e A. Tá? O que são essas classificações? Essas classificações são todas advindas do inglês, tá? Então, para vocês decorarem, vocês têm que saber isso, essas partezinhas aqui em inglês, tá? Infelizmente. Então, curvas tipo M ou curvas mild slope ou de declividade moderada. Curvas tipo S, de step mode ou declividade severa. Steep mode, não é step, steep mode. Curvas tipo C, critical slope ou declividade crítica. N é as curvas tipo null ou horizontal slope, tá? Declividade nula. E as curvas tipo A são as adverse slope ou de declividades adversas, ok? Muito bem. Então a gente vai falar dessas declividades para vocês entenderem como que elas ocorrem. Em cada uma das declividades a gente tem de 2 a 3 variantes, tá? Então, para a declividade M, eu tenho M1, M2, M3, S, S1, S2, S3, C, eu acho que tenho C1 e C2, N, N1 e N3, e A eu tenho A2 e A3, se não me engano. Então a gente vai falar de cada uma dessas curvas, tá? Vai ser repassado isso várias vezes para vocês. Então, canais de declividade fraca, ou seja, a declividade no meu canal é menor que a declividade crítica. A profundidade normal é maior que a profundidade crítica, ou seja, aqui a minha linha da profundidade normal é maior que a profundidade crítica. O nível normal se situa acima do nível crítico, ou seja, esse nível aqui está acima. 3 curvas de remanso são possíveis, tá? São as curvas tipo M1, M2, M3. M1, quando a altura medida é maior que a altura crítica, que é maior que a altura normal, que é maior que a altura crítica, tá? Ou seja, essa aqui é a curva M1, tá? Uma leve subida, ou seja, aonde que ocorre esse tipo de remanso aqui? M1. Imagine que eu tenho aqui uma represa, tá? Imagine que eu tenho aqui uma represa. Certo? Então, essa é a M1, aquela que vai gradualmente se levando. Este caso aqui, imagine que a gente tem aqui uma queda d'água. Então, a água vem, cai abruptamente. É a nossa M2. Meu Y0, né? O meu altura normal é maior que minha altura medida, que é maior que minha altura crítica, certo? E a SM3 é aquele caso da comporta. Tá? Tem aqui uma comporta por baixo, em que a água vem por aqui, sobe, ou seja, provavelmente aqui a gente vai ter um ressalto hidráulico. Então, essa curva aqui, tá? Que é uma curva de remanso, aquela terceiro tipo de curva de remanso, é a nossa M3, onde minha altura crítica, minha altura normal é maior que minha altura crítica, que é maior que a altura medida. Tá ok? Então, essa daqui são os 3 tipos de curvas M. Desculpa. As curvas do tipo S, tá? Ou severe slope, tá? São quais? A S1, S2 e S3 ocorrem quando a declividade do meu canal é maior que a declividade crítica, ou seja, eu tenho aqui uma característica de forte
declividade. Ok? Nesse caso, a profundidade normal é menor que a profundidade crítica. Certo? Ela sempre vai ser menor, ou seja, você pode ver aqui, a normal é sempre menor que a crítica, a normal é sempre menor que a crítica, a normal é sempre menor que a crítica. O que diferencia é a altura da linha d'água medida no momento, certo? É essa relação aqui que vai me dizer se ela é S1, S2 ou S3. Ok? Então, as curvas do tipo S, eu tenho a S1, aqui uma S2 e aqui uma S3. Depois eu vou mostrar outros desenhos mais detalhados de cada uma dessas curvas. E o que vai acontecer é que vocês vão estar no caderno de vocês dos perfis, vocês vão ter isso daqui, ó. Tá? Então, com isso daqui, e sabendo que as curvas do tipo S são curvas para canais de forte declividade, e aí vocês definem se é S1, S2 ou S3, tá? As curvas do tipo C é quando a declividade do canal coincide com a declividade crítica, ou seja, a declividade aqui do meu canal, meu I, é igual a meu I crítico, certo? A declividade dele aqui são iguais. E o nível normal coincide com o nível crítico, ou seja, a altura normal e a altura crítica são idênticas. Neste caso, eu tenho só duas curvas. Uma curva de elevação e uma curva de abaixamento, tá? Imagine que isso aqui, ó, isso aqui tinha que estar tracejado aqui para vocês entenderem melhor, tá? Ou seja, o nível do meu canal é igual ao nível crítico. Então, eu tenho aqui elevação EC1, abaixamento EC3. Se eu voltar aqui, elevação S1, abaixamento S2, e a S3 é o terceiro caso de remanso, aquele caso clássico. Mesma coisa aqui, ó. M1, elevação, M2, abaixamento, e M3, aquele caso em que eu tenho uma elevação, porém, logo na sequência eu tenho um ressalto hidráulico, tá? Ou numa saída. Tá? É o terceiro caso. As curvas para canais horizontais, tá? Isso aqui é as curvas do tipo N. Elas ficou ruim aqui, tá? Porque o texto saiu fora do lugar. Isso aqui é curvas tipo N, tá? Então, canais horizontais, o nível normal não existe. Pois ele é uma situação muito particular de regime permanente uniforme, tá? Neste caso, que a gente não tem o nível normal, e aí eu só vou conseguir fazer uma avaliação da medida, da altura medida, com a altura crítica. Então, eu só vou ter dois tipos, N2 e N3. Tá? Sendo, nesse caso, N2 um de abaixamento e N3 uma de elevação. Tá? É a única diferença lá daqueles casos. E onde no N2 eu tenho a altura medida é maior que a altura crítica, e no N3 a altura medida é menor que a crítica. Tá? Para as curvas do tipo A, tá? É onde eu tenho canais de declividade negativa. Mas, professor, pode ter canal de declividade negativa? Pode. Tá? Lembra, é como se a gente estivesse falando numa montanha-russa. Montanha-russa, ela não tem que pegar, ela tem que subir o carrinho até o topo dela para concentrar energia para o carrinho conseguir rodar toda a montanha-russa. Com aquela energia carregada ou acumulada na hora que ele sobe no topo e ele desce. Mesma coisa de um canal. Um canal, ele pode tá aqui, tem uma queda, de repente ele há uma leve subida, outra queda, uma leve subida, ou seja, aqui nesses casos, tá, são curvas do tipo A, certo? Onde a declividade dos canais são negativas, ou seja, minha declividade é menor que zero. Se eu for analisar com a declividade
a declividade crítica, ela vai estar, na verdade, subindo, não vai estar descendo, tá? Também não tem nível normal, eu só tenho uma altura do nível crítico. E aí eu também faço essas duas análises, tá? Eu tenho uma curva A2 e uma curva A3. Uma A2 de rebaixamento, uma A3 de elevação, tá? Onde eu tenho Y maior que o Y crítico, ou seja, a altura medida ser maior que a altura crítica, eu tenho uma curva do tipo A2. E uma altura medida menor que a altura crítica ser uma A3. Tá? Então, a gente vai fazer agora um relembrar do que a gente falou até agora dos canais. E aí a gente, na próxima aula, vou continuar a aula ainda, tá, turma? Não é para vocês saírem correndo. Mas aí na próxima aula a gente começa já com um pouco dos exercícios, tá? Para a gente macetar bem essa questão dos perfis, para vocês entenderem como faz, tá? Então, se a altura medida for igual à altura crítica e a minha declividade crítica for igual à declividade medida lá no local, eu tenho um escoamento uniforme. Se minha altura medida é maior que a altura crítica, a declividade normal, que a altura normal, e a declividade normal é menor que a declividade do meu escoamento, indo nesta condição, eu saio do escoamento uniforme para o escoamento crítico. Ou seja, cada acontecimento, as relações da altura com a altura normal ou da altura com a altura crítica, nos dá algumas relações, ou seja, o Frode ao quadrado é menor que 1 quando a altura medida for maior que a crítica. O Frode ao quadrado é maior do que 1 quando a altura medida for menor que a crítica. Quando a altura medida for igual à altura crítica, meu Frode ao quadrado é igual a 1, que é a nossa condição crítica. Essa é a condição de escoamento uniforme, e essas são outras condições, tá, que a gente leva em consideração do escoamento. Quando minha altura for maior que a altura normal, minha declividade é menor que a declividade crítica, ou a declividade do que acontece, tá? Isso aqui é fácil, porque a gente sabe que, olhando para um canal, só para vocês entenderem mais ou menos, se eu tenho uma declividade crítica, é só lembrar que eu tinha um escoamento e ele vai reduzindo, né? Então, por isso, ó, minha altura normal é menor, minha altura normal é maior que minha altura crítica, ou seja, a altura crítica aqui e essa altura normal está maior que a altura crítica. O meu Y, a altura medida tem que ser menor que a altura crítica. Entenderam mais ou menos como a relação? É meio que uma relação inversa. Tá ok? A outra coisa que a gente tem é, se as declividades normais forem maior que zero, a gente está trabalhando com classe M. Se elas forem maior... perdão, aqui está errado. Aqui, para declividades maiores que zero, ou seja, declividades positivas, onde a declividade normal é menor que a crítica, tá? A gente tem uma classe M. Para declividades positivas, aonde a minha declividade normal é maior que a minha crítica, eu vou ter uma declividade forte ou uma declividade severa, tá? Para declividades positivas, aonde a minha declividade normal é igual à minha declividade crítica, eu vou ter classe C. Para declividades iguais a zero, ou seja, a declividade normal é zero, ou seja, eu não tenho declividade, são os canais horizontais ou nulos, ou nossa classe N. E para declividades negativas, ou seja, é quando o nosso rio sobe, tá? Eu tenho classe A, tá? De aclive ou adversa. Então aqui
É umas tabelinhas mais decorativas, tá? Para vocês não se esquecerem disso, em que a gente tem aí os tipos de curva de remanso, tá? Que a gente estuda em demasia as curvas de remanso. Quais são os tipos de curva de remanso e as suas declividades. E as suas relações, na verdade, para definição do tipo de curva. Então, vamos lá. Declividades positivas. Tem para declividades positivas, eu tenho 3 tipos de curva. Moderada, severa e crítica. Mild, steep e critical. Tá? São as 3. Para moderada e severa, eu tenho 3 curvas cada um. Para crítica, 2 curvas. Quando a minha declividade normal for igual a 0, indica que o meu nível d'água está horizontal. Minha declividade é nula. Tá? Aqui está H, mas a gente vai usar como tipo N. Tá? Tipo N, ok? E quando a minha declividade for negativa, ou seja, a declividade normal é menor que 0, aí eu tenho uma adversa ou aclive, tá? E esses 2 aqui são 2 curvas também. Ok? Vou agora falar um por um aonde acontece para fixar isso. Isso é importante, um certo cuidado para que vocês saibam exatamente, tendo essas imagens aqui na cabeça de vocês vão conseguir entender relativamente fácil o que são cada tipo de curva, tá? A curva 1 e 3 são curvas de remanso de elevação. Então, 1 e 3 é sempre elevação. E 2 é sempre depressão. Tá? A 1 ocorre quando eu tenho uma barragem. A 2, isso para declividades moderadas, né? Em que a declividade no meu canal ela é positiva, porém não é severa, ela é moderada. Ou seja, a declividade do meu canal é menor do que a minha declividade crítica. Tá? A 2, quando eu tenho uma cachoeira. E a 3, quando eu tenho uma comporta com alimentação por baixo. Ou seja, eu tenho uma comporta aqui numa barragem e a alimentação dela é por baixo da comporta. Tá? Então, são os 3 tipos de curva. M1, M2 e M3. Então, aqui a gente tem M1 de elevação. Tá? Temos aqui o crítico e o normal. M2 de depressão. Tendo aqui o crítico e o normal. Ou seja, esse é um tipo de desenho que se vocês fizerem ou decorarem na cabeça com o tempo de ver o desenho, entender o que eu tenho na ponta de cada curva dessa, fica fácil. E aqui a nossa curva 3, tá? De elevação, certo? Nossas 3 curvinhas de ressalto. Escoamento permanente gradualmente variado em canais com declividade fraca. Eu tenho M1, M2 e M3. Vamos para o severo, ou tipo S. Então, tipo S, eu tenho a primeira, que é uma de elevação. Vamos lá, ó, S1 e S2, ou seja, tipo 1 e tipo 3, elevação. Tipo 2, depressão. Tá? O S1, uma barragem, só que eu tenho aqui uma declividade alta, ou seja, a minha declividade normal é maior que a minha declividade crítica, tá aqui. S1, elevação, barragem. S2, não pode ser aqui uma cachoeira ou uma queda abrupta, tá? Uma mudança de declividade muito acentuada, é a nossa S2. E a S3 também ocorre em uma comporta de saída por baixo. Tá? Então, tenho S1, elevação, S2, depressão, S3, elevação. Tá? As 3 curvas aqui. É quase o inverso do desenho, né? O desenho das curvas tipo S é o inverso dos desenhos da curva do tipo M.
Escoamento permanente, gradualmente variado, em canais com declividade forte. A terceira, nossa, é a tipo C, crítica. A tipo C só ocorre elevação. Olha lá, curva tipo 1 e tipo 3. Não existe a zona de depressão. E ela só ocorre... O que acontece? É quando a declividade do fundo do canal é exatamente igual à declividade da linha d'água. Então a gente vai ter o quê? Uma barragem, é a C1, e a C3. Olha lá, de novo, vocês veem que isso aí é batata, não tem como errar. C3 comporta com alimentação por baixo, a saída da água é por baixo. Então tem uma elevação, tá? Uma outra elevação, C1 e C3. O que faz ela existir, não existe o normal, tá? Que seria onde ocorria a depressão, a curva tipo 2, não existe, exatamente porque a declividade é igual à declividade crítica. Depois da crítica, a gente tem a nula, horizontal. A nula também só vai ter 2. E aí, vai, de novo, só vou ter tipo 2 e tipo 3. Olha lá que legal. Tipo 2, depressão. Tipo 3, elevação. Não tem como errar, turma. Tá? Não tem como errar. Tipo 2 ocorre quando? Quando eu tenho declividade nula, ou seja, declividade igual a zero, e uma queda d'água. Aí, pum. Vocês perceberam que o 2 sempre está relacionado com queda d'água? Tá? Ou seja, já está fácil aí de vocês entenderem mais ou menos isso. Tipo 3, olha lá, ó. De novo, batata. O que eu estou falando? Comporta de saída por baixo. Não tem erro, turma. Eu tenho aqui uma depressão e aqui uma elevação. Ah, professor, por que eu não tenho uma normal quando eu tenho um reservatório ou uma barragem? Turma, é só pensar um pouquinho. Se a minha declividade é nula, o que vai acontecer na hora do enchimento da barragem? Numa declividade nula, turma, tá? Vamos supor que esse aqui é o fundo, tá? Aqui eu tenho minha barragem, só para aproveitar o desenho. E o nível d'água? O nível d'água vai vir assim, ó. Se é nulo, ele vai continuar. Ele não vai ter sobreelevação em ponto nenhum. Ele não vai ter nem elevação e nem como que eu vou dizer? Não vai ter nem elevação nem depressão. Porque é como se eu tivesse enchendo. Se a minha declividade aqui é nula, tá? É como se eu estivesse enchendo uma caixa, tá? Não, vai ter uma depressãozinha, uma queda d'água, mas depois que passar aqui, ele vai se manter. Não acontece com o moderado ou o simples, porque vai acontecer o que aqui, ó? Eu venho com a água, eu encontro o anteparo, eu subo ele, depois eu caio rapidamente. E isso daqui vai se manter após a minha barragem. Ou seja, essa altura menor aqui vai se manter por causa da velocidade gerada aqui. O que não acontece quando eu tenho um canal com perfil, né? Ou seja, com a minha declividade, ou seja, a linha da água e a linha do fundo são iguais e declividade zero. Tá? Então, por isso que a gente só tem A2 e A3. Não há A1. Seria uma de elevação. Tá? Depois a gente passa para... Deixa eu ver se eu... Tá, H1, N1, N2, tá? Não tem N1, a gente tem só H2, H3, ou N2 e N3, tá? Eu só tenho depressão, lembra lá? 2, depressão, 3, elevação, tá? Então, as duas curvas que a gente tem aqui. Para declividade, canais em aclive, eu só vou ter também duas curvas, A2 e A3, depressão e elevação, tá? Nesse caso aqui, eu não tenho um formato, isso depende do nível da minha declividade para que ocorra isso, porque na verdade ele vai subir, vai haver uma perda de energia, vai depender da energia que vem antes aqui
para saber o quanto que ela está indo para frente, tá? Então não tem aqui uma boa, uma coisinha mais, um café com leite, alguma coisa que ele pode dizer, é uma barragem, uma queda d'água, isso já não dá para nas curvas, as curvas de aclive, tá? Que são as mais raras, certo? São as curvas de aclive. E a gente só tem a 2 e a 3. Então é simples. A gente tem sempre tipo 1, 2 e 3. Moderada e severa, tipo M, tipo S, eu tenho as 3. Elevação, depressão, elevação. Na tipo C, na crítica, eu não vou ter a de depressão. Tá? Só vou ter subcrítico e supercrítico. Quer ver? Vamos lá na C de novo. Olha lá, subcrítico e supercrítico. Eu só tenho a 1 e a 3. Depois, na nula, eu passo a ter subcrítico e supercrítico. Tá? Vamos lá pegar uma com os 3 aqui. Tá? Mesmo sendo uma depressão, são 2 subcríticos para 1 supercrítico. Tá? Mesma coisa das moderadas, tá? 2 subcríticos para 1 supercrítico, tá? Então, isso daí são os tipos de curva e em cima disso a gente vai ter que calcular a linha d'água no escoamento gradualmente variado. Ok? Então, como que a gente calcula isso? A gente vai discretizar o canal em segmentos, tá? E vai fazendo considerações relativas ao seu balanço energético entre as seções vizinhas. A hipótese é que as duas seções devam ser suficientemente próximas para que o perfil da superfície líquida entre as seções possa ser admitido como uma linha reta, tá? Por mais que a gente tenha curvas, a gente sempre vai trabalhar como se isso aqui fosse uma linha reta, ok? Onde eu tenho velocidade no meu ponto 1 ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade, a altura da linha d'água, diferença de cota, tá? E aqui a nossa perda de carga. Então, se a gente aplicar a Bernoulli entre as seções, a gente acaba tendo essa primeira equação, sabendo que a energia é a altura da linha d'água mais a velocidade ao quadrado sobre 2G, e eu fazendo as devidas substituições, eu descubro que a distância entre os meus dois pontos será sempre a energia do meu ponto 2 menos a energia do meu ponto 1, dividido pela declividade menos a perda de carga. Certo? É essa a distância entre os meus dois pontos. Então, isso daqui já é a primeira relação que a gente tem, tá? Para definir os cálculos de linha d'água. Sabendo também que a diferença de cota vai ser a declividade que multiplica a diferença de comprimento. E a diferença da linha d'água vai ser a perda de carga unitária vezes o comprimento. Nada mais do que você já sabe. Sabendo que a perda de carga é o coeficiente de Haas-Williams, coeficiente de Haas-Williams, não, de... Me fugiu. Acho que é Haas-Williams, depois a gente vê certinho. O coeficiente aqui ao quadrado, vezes a vazão ao quadrado, dividido pelo raio hidráulico elevado a 2/3, multiplicada pela área da minha seção ao quadrado. Ok? Se eu utilizar as características médias das minhas seções 1 e 2, eu acabo tendo aqui a perda de carga como um N médio das seções ao quadrado, porque eu posso ter diferença de material. A minha seção 1 ser um fundo pedregoso e minha seção 2 ser um fundo arenoso. Tá? Eu vou ter coeficientes diferentes. Ok? Então, eu tenho o N médio vezes a vazão ao quadrado sobre o raio hidráulico. Também tem que fazer um raio hidráulico médico, por quê?
um hidráulico médio, já que a gente pode ter diferença de tamanho de seção entre uma e outra, assim como a sua área. Tá? A partir dessa avaliação da linha d'água, um canal, conhecendo as características hidráulicas, a gente pode arbitrar a profundidade na seção vizinha. Tá? E a partir dessa profundidade, ele calcula as diversas variáveis hidráulicas da minha seção 2. Ou seja, eu sei, na minha seção 1, eu dou em um espaço, defino a seção 2 e eu vou descobrindo as variáveis hidráulicas, vou definindo e calculando, e o valor de perda de carga de acordo com as equações. E aí eu calculo a distância entre as duas seções. E aí eu repito esse procedimento entre os pontos, tá? E assim sucessivamente até chegar ao final. Ô, professor, isso é trabalhoso? É. E com todas essas informações em mãos, é que depois eu traço o perfil da linha d'água, tá? E isso daqui ajuda a entender se a linha d'água está em ascensão, depressão, se ela está se mantendo. Isso aí também faz parte dos cálculos de dimensionamento de canais. Ok? É claro que hoje existem softwares que fazem isso, vocês colocam as informações e eles calculam a altura da linha d'água. Mas vocês têm que aprender de como ver e como que se faz. Para quando vocês forem usar um software, vocês saberem se o software está entregando a resposta que vocês querem. Lembrem que software sempre é ferramenta. Vocês é que tem que estar sob o controle. Ok? Então, a sistemática é a análise qualitativa da evolução da linha d'água. Se eu conheço a altura do ponto 1, eu calculo as características hidráulicas, ou seja, a área da minha seção 1, a velocidade da minha seção 1, o hidráulico da minha seção 1. Vou arbitrar uma altura 2, ou seja, eu arbitro uma altura 2. O que eu estou arbitrando? Se eu estou chegando numa barragem, eu sei que a minha altura vai subir. Eu vou arbitrando valores de altura, até chegar no valor do topo máximo da minha barragem. Vocês concordam? Eu não vou arbitrar, né, ou determinar uma altura superior à altura da minha barragem. Ou seja, eu vou, nesse caso aqui, eu estaria calculando a linha d'água, por exemplo, de um canal onde eu tenho aqui uma barragem, certo? Está aqui minha barragemzinha. Eu estou calculando aqui as alturas. Então, eu defini um aqui, na seção 1. Vou definir uma seção 2. E esse Y aqui é menor, né? O Y1 é menor que o meu Y2. Que é menor que o meu Y3. Que é menor que o meu Y4 e assim por diante. E aí eu vou definindo. No 1, eu sei a área, a velocidade e o raio hidráulico. Determino aqui um valor qualquer de altura maior que esse aqui, e aí eu vou saber no final qual é a distância entre essas minhas duas seções. Tá? Calculo, e aí eu sabendo, arbitrando esse meu Y2, eu vou calcular a área da minha seção 2, a velocidade da minha seção 2, o raio hidráulico da minha seção 2, calculo a perda de carga e o ΔX. Tá? Após isso aqui, em mãos, eu repito o que eu fiz aqui de 1 com 2 para 3 e assim por diante. Tá? Até eu chegar. Aí eu vou ter várias alturas aqui. Eu posso planilhar isso daqui, fazer isso sistematicamente. Tá? Isso aí é interessante. Porque aí vocês vão ter uma planilhinha onde vocês têm aqui seção 1... Vocês vão ter a planilha vai te dar o ΔX e vai te dar o Y1, o 2. O ΔX de 0 a 1. Aqui o ΔX de 1 a 2 e o Y2. No 3 eu vou ter um ΔX de 2 a 3 e o meu Y3. Tendo isso daqui, eu consigo, né? Ou seja, se eu tenho aqui o início e o fim do meu canal, que seria lá na minha barragenzinha, eu tenho aqui ponto 1,
ponto 2, ponto 3, e eu tenho altura em 1 deu aqui, altura em 2 deu aqui, altura em 3 deu aqui. O que eu consigo? Eu consigo traçar o meu perfil da linha d'água. Entenderam? É esse que é o processo. Quando é que essa linha d'água começa a cair? Bem aqui, ó. Esse vai ser o último ponto onde ela começa a cair, tá? Essa altura aqui no topo da minha barragem vai ser o último ponto, tá? Que a gente pode tanto determinar como, sabendo onde está o meu ponto 3 e eu sabendo onde é o meu ponto 4, neste caso, a gente tem o ΔX já definido entre esses pontos, e aí eu faço um cálculo inverso para achar aqui o Y4. Tá? Vocês podem ver que não é uma coisa difícil, nem o bicho de 7 cabeças. Aqui, ó, planilhadozinho, olha que belezinha, eu só vou calculando. Tá? Não há necessidade, nossa, por ser muito difícil. Não é difícil. Tá? E simplesmente vai desenhar a minha linha d'água. Ok? Vamos falar sobre problemas típicos dentro da hidráulica de canais. Tá? Por que problemas típicos? Uma coisa que acontece, turma, é que a determinação de parâmetros do escoamento crítico, tá? É muito fácil de você determinar eles quando a nossa seção é retangular, tá? Seções trapezoidais circulares, a complexidade geométrica já torna um pouco mais difícil essa determinação. Então, neste caso, a gente desenvolve alguns gráficos para facilitar, foram desenvolvidos alguns gráficos para facilitar o cálculo, para vários tipos de problemas, ou seja, é uma forma de simplificar. Lembra que eu falei lá no começo de hidráulica, quando a gente começou a falar, vamos começar com hidráulica de canais. Qual que é o problema? O que acontece em hidráulica de canais? A gente simplifica a grande maioria dos dados, porque a gente não tem como colocar os canais, vamos dizer, todo tipo de canal dentro de um laboratório e analisar ele até esmiuçar ele o máximo que dá para ter resultados. Né? A gente sabe de tubulação sob pressão porque foram analisados. Foi colocado tubulações, sob pressão, testado com várias vazões, várias pressões, e aí eu consigo fazer todas as análises e esmiuçar a parte de cálculo, tá? As equações matemáticas para esse caso. Canais não, então a gente acaba trabalhando com várias simplificações. Então esses gráficos que eu vou mostrar aqui, tá? São representações de expressões adimensionais desenvolvidas no trabalho de Porto e Arcaro, tá? Chama elementos hidráulicos geométricos do escoamento crítico em canais trapezoidais, tá? Da revista Ensino de Engenharia, volume 3, edição 1 de 1984, tá? Ela é usado para análise de escoamento crítico em canais trapezoidais sem necessidade de processo tentativa e erro. Porque caso você não tenha esse gráfico, vão ter que fazer tentativa e erro até chegar no ideal. Turma, a palavra-chave agora para dar presença para vocês é revista. Tá? Vamos lá. Escrevam lá no chat a palavra revista. Aqueles que assistiram a aula depois, tá? Que não assistiram a aula enquanto no dia aqui, tá? Para eu ter certeza que vocês assistiram a aula, tudo bonitinho, tá? E eu poder dar a presença para vocês, mandem um e-mail com as palavras, tá? Com as palavras. Então, a primeira palavra já foi, eu esqueci qual é, mas tá aqui no chat, depois eu vejo. A segunda, que é essa daqui, a palavra é revista. Ok, turma? Esse chat, quando terminar a nossa reunião, e eu pegar o vídeo e fizer o upload lá para o YouTube, o chat fica comigo, tá? Ele fica um TXT, então eu tenho todo o controle das presenças. Então, qual é o problema tipo 1? O problema tipo 1 é a determinação da altura crítica de um canal trapezoidal, onde eu conheço a vazão, a largura do fundo e a inclinação do meu talude. Ou num canal circular, onde eu conheço a vazão e o diâmetro. Tá?
Então, a solução desse problema tipo 1 vai ser a raiz da equação geral do escoamento crítico, que foi adimensionalizada e posta de uma forma gráfica a partir do psi e do tal. Ok? Então, o que eu tenho aqui é a equação geral do escoamento crítico, e eu tenho que o psi é B sobre Z vezes Y crítico, ou seja, largura do meu canal e o meu talude, vezes a altura crítica. E meu tal é a vazão vezes botar lá a inclinação do meu talude, a inclinação do meu talude, vezes a raiz da inclinação do meu talude sobre a gravidade vezes a largura do fundo do meu canal elevado à quinta. Então, na verdade, o que vai acontecer, eu tendo esses valores, eu acho o psi. No psi eu vou no gráfico, vou achar o valor de tal, e aí eu acho a vazão. Ou eu tenho a vazão, eu acho o valor de tal, com o valor de tal eu vou achar minha altura crítica. Tá? Então aqui a gente tem o gráfico do problema 1, então tem um tal e o psi. Eu olhando, eu quero saber a altura crítica do meu canal, eu tendo a vazão, a inclinação do meu talude e a largura, eu vou achar um valor de tal. Aí eu achei um valor de tal, deu 1. Vou achar um que bate aqui, só para ficar mais fácil, vai. Quase bate aqui. 01, 02, 03, 04, 05. 02, 03, 04, isso. 05, vamos supor, meu tal deu 05. Eu venho aqui, tal, 05, bateu aqui, deu 2. Então, meu psi é 2. Substituo 2 aqui na meu psi, e aí eu vou achar meu y crítico, porque o meu psi é a base do meu canal, dividido pela inclinação do meu talude vezes a altura crítica. No módulo análogo para canais circulares, é a mesma coisa. A única coisa que eu tenho aqui é que o y aqui é o meu, seria o psi dele, tá? Que é o y crítico sobre o diâmetro. E aqui o meu tal, que seria a vazão sobre o diâmetro elevado a 5 meios. E aí é a mesma coisa, achei o valor, bate aqui, vem para cá e eu acho outro valor. Tá? Simplesmente dessa forma. No problema do tipo 2, é a determinação da altura crítica em um canal trapezoidal, conhecendo-se a vazão, Q, a energia mínima e a inclinação do talude. Então, partindo dessa equação que energia crítica é igual a Y crítico mais altura média crítica sobre 2, ou energia crítica é igual a altura crítica mais velocidade crítica ao quadrado sobre 2G, eu tenho dois problemas. Agora é o μ e o sigma, onde o μ é a altura crítica sobre energia crítica, e o psi é a vazão dividido por 2 vezes a inclinação do talude, que multiplica a raiz de 2 vezes a gravidade vezes a energia crítica elevada à quinta. Da mesma forma, turma, não muda nada. Achei o psi, o sigma, venho aqui no gráfico e, pum, acho o μ. Substituo, acho minha altura crítica. Ou seja, vocês estão percebendo que esses problemas típicos são para calcular a altura crítica. Que é o que nos importa, em cima da altura crítica. Por quê? Em cima da altura crítica, turma, eu vou saber se eu vou ter uma curva de ascensão ou uma curva de depressão. Vocês lembram lá que a altura medida sempre tem uma relação com a altura crítica, né? Altura normal, altura crítica. Então, é importante a gente saber a altura crítica e principalmente depois para definir a altura normal. Em muitos problemas práticos, um dado inicial importante é energia específica mínima, tá? Que na ausência de perda de entrada num canal e negligenciando a carga cinética de aproximação, é igual à diferença de cotas entre o nível de água no reservatório e o fundo do canal na seção de entrada. Então, determinada vazão de alimentação de um reservatório para um canal trapezoidal de forte declividade, de largura de fundo B e inclinação talude DZ, dada uma energia mínima chamada de EC, que nada mais é, nesses casos, no problema prático tipo 3, a gente está falando ausência de perdas, tá? E a gente considera que a nossa energia crítica é a diferença de cotas entre o nível de água no reservatório
e o fundo do canal na seção de entrada, tá? Então imagine que eu tenho um canal trapezoidal. Esse canal trapezoidal. Na entrada de um grande reservatório. Então, eu vou ter aqui uma altura no nível do reservatório, tá? Um Y do reservatório. E aqui eu vou ter uma altura do nível da água no meu canal trapezoidal. Tá? Vamos chamar a altura canal aqui. Certo? Então, a minha energia crítica, neste caso aqui, é a diferença de cota entre o reservatório e o fundo do canal. Certo? Essa diferença de cota aqui. A diferença de cota do nível, ou seja, a cota que vai estar aqui, ou seja, qual é o Z aqui em cima, perdão, não é essas alturas não, tá? É o Z, qual é a cota, vamos supor, a cota do nível de água do reservatório aqui, a cota do nível do reservatório está na cota 100, e o fundo do meu canal está na cota 80. Então, a energia crítica aqui, neste caso do problema típico 3, é 20. Tá? Só para vocês entenderem como é que é. Ok? Também trabalho aqui com dois elementos. Sigma e o Φ. Tá? E aí a mesma coisa. Para eu definir, aqui no caso, a vazão, eu vou ter a inclinação do meu talude, a energia crítica e a largura do fundo do canal. Eu acho o Φ, jogo lá na curva, e da curva eu acho a vazão. Tá? É o problema tipo 3. Certo? Aqui, nesse gráfico, já estão a resolução dos problemas 3 e 4. Tá? Ou seja, a gente vai ter mais à frente um outro tipo de problema. Essa curva aqui é o sigma em função do Φ, que é do tipo 3. Tá? Então, essa primeira curva aqui é do tipo 3. E essa aqui é do tipo 4. Tá? Problema tipo 4. Eles só aproveitaram no mesmo gráfico e fizeram isso aqui. Quando eu trabalho com a curva tipo 3, sigma em função de Φ, eu tenho aqui tipo 3, esse é o tipo 4. Sigma em Φ, tipo 3, e esse é tipo 4. Porque o tipo 4 já é lambda em função de Psi. Tá? Então, eu tenho aqui as duas equações. No caso de um canal circular de diâmetro N, diâmetro D, e conhecendo-se a energia crítica, a vazão em condições críticas pode ser calculada por um processo de tentativa e erro, tá? Adotando os valores de Y crítico. Mas usando a equação com auxílio da tabela 8.4 do professor Rodrigo Porto, tá? Que está lá na página 272 do livro do professor Porto, e relações geométricas do círculo, a gente vai definir isso aí. Então, com o valor de Y crítico que satisfaz a equação, a gente pode definir a vazão neste gráfico, certo? Então, inicialmente eu defino o valor da altura crítica, tá? Então, neste caso, eu vou definir o valor da altura, isso aqui, para o tipo 3 em canais circulares, é um pouco mais complicado. Para definir os valores da altura crítica, eu pego essa equação que está aqui,
tá? Com auxílio da tabela 8.4 do livro do professor Rodrigo Porto, lá na página 272 do livro, e relações geométricas, é claro, do círculo, eu vou definir minha altura crítica. Definindo minha altura crítica, eu consigo, na curva, definir a vazão, tá? Sobre o diâmetro elevado a 5 meios. Tá? De um modo mais prático, a gente pode também utilizar essas equações abaixo, tá? Adaptadas de Henderson, tá? Do livro Open Channel Flow, de 1966, em que a vazão sobre o diâmetro elevado a 0,6 é igual a 1,503, que multiplica a energia crítica elevado a 1,9, quando a energia crítica sobre o diâmetro estiver entre esses dois valores, entre 0 e 0,8. E a vazão dividido pelo diâmetro é igual a 1,378 vezes energia crítica elevada a 1,5, a 1,5, para a relação da energia crítica dividida pelo diâmetro estar entre 0,8 e 1,2. É o meio da gente não usar nem o gráfico, nem as equações lá do professor Porto, a tabela do professor Porto. Tá? Mas ela também fica restrita entre 0 e 1,2. Tá? Porque eu vou ter uma primeira valendo de 0 a 0,8 e uma segunda de 0,8 a 1,2. E o problema tipo 4? Aí o problema tipo 4, a gente vai lá em Henderson, tá? Ele apresenta esse como um problema importante para a determinação da largura de fundo de canal. Ou seja, se eu quero dimensionar um canal, qual é a largura de fundo, tá? Sendo que eu tenho aí a vazão, a altura crítica e a declividade. Normalmente, turma, a vazão a gente sabe, tá? Porque a gente vai fazer um canal e a gente sabe o quanto que a gente vai precisar de água, o quanto que está entrando de água, então, relativamente, a gente sabe qual a vazão que vai passar pelo canal. A cota, a declividade do meu talude, a inclinação do meu talude, também vai depender, eu já vou ter isso em mãos, porque eu já sei o material que se é pedrisco, se é pedra, se é concreto, se é argamassada, se é material natural. Então, de certa forma, eu já tenho uma ideia de quanto que é esse talude. E a altura crítica eu meio que dou uma definida, né? Eu determino, né? Lembra que a gente não chuta de jeito nenhum, engenheiro não chuta, engenheiro determina, tá? Baseado em fatos, tá? Em contas. E aí, com esses valores aqui já pré-determinados, a gente, pelos cálculos de Henderson, a gente vai determinar a largura de fundo, tá? Mas esse tipo de problema só pode ser resolvido por tentativas, tá? De acordo com o Henderson. Aí, Porto e Arcaro, tá? Naquele livro deles, desenvolveram expressões adimensionais que tornam explícita e imediata a determinação da largura do fundo. Olha, isso aí foi um bom. Ou seja, essa é a grande vantagem que Porto e Arcaro fizeram lá em 84, ou seja, de 66 a 84 era tentativa e erro. 84 em diante, a gente já tinha um material que o Porto e Arcaro desenvolveram, tá? Que é a determinação da largura em termos adimensionais de lambda e psi. E aí vai para aquele gráfico, né? Ou seja, lambda é vazão sobre inclinação talude vezes raiz da gravidade vezes altura crítica elevada a quinta. E meu psi é a base do meu canal sobre a declividade do meu talude vezes a altura crítica. E aí, como eu já mostrei lá, a gente vai trabalhar com essa curva, tá? Lambda em função de psi, certo? Eu vou achar como eu quero a altura crítica, perdão, como eu quero a base. Provavelmente eu calcule primeiro aqui, porque eu tenho o talude, tenho a vazão e tenho a altura crítica. Defino o meu valor de lambda, jogo na minha curva, vai dar um valor por aqui, tá? Jogo na minha curva, na hora que ela bate na minha curva, eu venho aqui, vou achar o valor de psi, e aí eu consigo, pelo problema tipo 4, definir qual é a
a minha base, ou seja, qual a largura do meu canal, certo? Isso aí já é uma coisa muito boa, certo? Para a gente fechar a terceira palavrinha, deixa eu escolher aqui uma palavrinha agora diferente, para a gente fechar as aulas, para vocês colocarem aí no chat. Agora eu vou pegar vocês, porque eu não vou nem falar. Vamos ver se vocês conseguem ler minha palavra. Dá para ler, né, turma? Então escrevam lá. Esta é a palavra que tem que ser escrita, ou aqueles que vão assistir a aula em posterior, me mandem, tá, por e-mail essa palavra, e somente assim eu vou lançar depois a presença para vocês. Tá bom? Turma, ficamos por aqui com a aula de hidráulica, tá? A nossa aula termina por hoje, mas a gente volta a ter uma aula na semana que vem, tá? Onde a gente já vai começar a trabalhar com exemplos, ok? Vamos trabalhar já com exemplos, fazer já alguns cálculos, para a gente tentar absorver bastante o conhecimento dessa parte de canais que é bem chatinha, tá? Aqueles que estão caindo e voltando toda hora da internet, a última palavra final, calculadora, tá lá no chat, digitem para eu poder lançar a presença para vocês, ok? Turma, fiquem com Deus, até amanhã com a nossa aula de hidrologia, tá? E assim que possível a gente volta a nos ver, né? Vamos rezar para esse coronavírus acabar logo para a gente poder estar junto novamente, ok? Até mais, turma!